Galera, dando continuidade ao pensamento político de Nicolau Maquiavel. Detalhe, só uma observação. Na aula anterior, eu coloquei o nome de Guilherme de Ockham. Faltou o H aqui entre o K e o A no nome do Guilherme de Ockham. Beleza? Observação feita. O Maquiavel O Nicolau Maquiavel tem então a sua produção intelectual entre os séculos XV e XVI. Aliás, ele é tido como um filósofo renascentista que é autor da ciência política moderna, tá? Essa é uma observação assim, muito importante. Citei na aula anterior a obra O Príncipe e também a obra Comentários à Primeira Década de Tito Livio. Pois bem, é importante salientar, como falei na aula anterior, que em um primeiro momento, talvez você fique com a impressão que em a obra O Príncipe, Maquiavel estaria defendendo uma monarquia absolutista. Não é esse o intuito. Você tem que compreender aquela questão que outrora falei sobre a fragmentação da Itália, não é? Então dividida em principados. Então a obra tem o intuito de cada principado ser fortalecido a tal ponto de que, mediante a obra Comentários à Primeira Década de Tito Livio, você pudesse ter a unificação entre estes principados, teria então uma Itália, por assim dizer, unificada, tá? As duas obras foram escritas, segundo os historiadores, de forma simultânea. Então, ele não estaria entrando em contradição. Não é este o ponto de Maquiavel. Ele simplesmente estaria apresentando discursos diferentes, já tentando pensar no cenário político para que tivesse, então, não uma contradição entre as obras, mas um acordo filosófico-político entre as duas obras. Conceitos importantes que advêm da obra O Príncipe. Conceitos importantes. Virtude e fortuna. Estes dois conceitos aqui de Maquiavel são os conceitos norteadores de um ponto de vista filosófico-político. A virtude não é, aliás, é um conceito italiano, não é a virtude cristã, não é a virtude grega, tal qual, por exemplo, aristotélica, platônica. Não é isso, tá? Aqui seria a virtude do guerreiro, tá? Como posso colocar também? A virtude necessária
ao combate, ao conflito, tanto físico, tá? Quanto de ideias, tá? O exemplo do próprio Maquiavel que aparece em O Príncipe, Aquiles, tá? Então, o Aquiles seria um personagem interessante. Com qual intuito? O guerreiro, tá? Aquele que vai lutar em prol do povo por ele defendido, tá? Então o governante ele tem que ter a virtude, tá? Que não é, como falei, não é virtude cristã, tá? Não é virtude cristã. Não é virtude que advém do cristianismo. Então não vai ter aqui bondade, compaixão, tais quais são apontadas como necessárias caso você vá agir segundo virtudes do cristianismo. Tá? Então a dimensão aqui que o Maquiavel vai cunhar no âmbito filosófico-político vai ser, olha, a dimensão do príncipe, do governante, ao governar, tem que ser a dimensão pública, tá? Não, ele não vai agir segundo uma moral pessoal, segundo um código normativo para a sua pessoa, enquanto indivíduo. Não é esse o ponto. Que é muito polêmico falar em ética no pensamento político de Maquiavel, porque há teóricos que vão falar assim, olha, não tem ética na filosofia política de Maquiavel, mas ao falar isso, estaria se falando de ética cristã. Realmente não tem ética cristã. Tá? Caso vá se falar em ética, no pensamento político de Maquiavel, é uma ética que tem uma flexibilidade em relação ao bem, ao mal, ao certo, ao errado, ao bom, ao ruim. Por quê? Porque o governante ele vai ter este caráter flexivo, não é? Vai ter essa flexibilidade de um ponto de vista ético. Para quê? Para que possa governar bem. Tá? E governar bem aí, entenda bem, não em um sentido de bondade. Governar bem para que o Estado permaneça forte, ou seja, o principado permaneça forte, o povo permaneça forte. O Maquiavel não vai defender que o governante tem que colocar os seus interesses egoístas à frente do Estado. Não é este o intuito de Maquiavel, não é esta fala de Maquiavel. Tá? Você não pode interpretá-lo dessa forma, porque se caso você interprete dessa forma, você estaria interpretando Maquiavel como maquiavélico. Maquiavélico lembra conceito pejorativo, que não traduz o pensamento político de Maquiavel, mas na verdade o reduz de uma forma errônea. O governante precisa agir a partir da virtude. A virtude viril, do guerreiro, do combate, do conflito. Diz Maquiavel na obra O Príncipe. Caso o príncipe, caso o governante tenha que fazer o mal, que faça o mal, fazer o bem, que faça o bem, falar a verdade, que fale a verdade, falar a mentira, que fale a mentira. Então o governante, na verdade, ele tem que fazer o que for necessário para manter o Estado, para a manutenção do Estado. Não é fazer o que bem entende para agir, então, segundo interesses egoístas. Não é isso. Aquela frase clássica, né? Os fins justificam os meios, que é frase aplicada ao Maquiavel, mas que
não é do próprio Maquiavel, tá? Então, Maquiavel não diz isso, tá? Porque isso faz a gente lembrar do Collor até, né? Então, assim, não é esse o intuito, tá? Não é o que Maquiavel almejava, ok? O governante age, então, a partir da virtude e também existe a fortuna, que seria o acaso, a sorte. Como assim? Então seria assim, olha, primeiramente, fortuna, deusa da fortuna, tem aliás uma série de imagens que você pode encontrar na internet sobre a deusa da fortuna. É uma imagem muito interessante porque ela estaria girando a roda da fortuna, que seria do acaso, e nessa roda há 4 indivíduos, então 5 contando a deusa, ela estaria no centro, né? Você teria na roda o indivíduo no topo, coroado, bonitinho, né? Um outro abraçado na roda, né? Descendo, cabecinha ali, né? O outro aqui, subindo, segurando a roda, e o outro ali embaixo, esmagado pela roda, né? Então a ideia da fortuna, que teria uma relação com o conceito de riqueza, tal, tudo bem, mas a ideia aqui da própria deusa e da utilização do conceito de fortuna em Maquiavel é muito relacionado à ideia do acaso e da sorte. O acaso pode lhe fazer rei, ou rumo a ser rei, ou a queda, não é? Era rei e teve a queda. Ou, o pior, não é, momento, esmagado pela roda. O acaso, a sorte, é algo do qual, segundo Maquiavel, o governante não pode inteiramente ser dependente. O governante não pode depender do acaso. O governante não pode depender da sorte, tá? Não pode, tá? Porém, por outro lado, o governante precisa apropriar-se do acaso quando o acaso lhe aprouver. Quer dizer, quando o acaso estiver ao seu favor, tá? Então entenda a diferença. A diferença entre você tão somente depender do acaso e de você deparar-se com o acaso ao teu favor e usar isto então ao teu favor. Então seria um atrelamento de conceitos filosóficos políticos. É necessário a virtude, não dependência da fortuna, porém, caso a fortuna contribua para o avanço, faça uso, então, do acaso, mas sem depender tão somente do acaso da fortuna. Ok? Pois bem, lembrando aqui o que eu falei, a obra destina-se ao governante, ou melhor, aos governantes. Estes são os conceitos filosóficos políticos mais importantes da obra. E, aliás, a obra ela possui uma série de exemplos históricos. Com qual intuito? Com o intuito de, segundo Maquiavel, os príncipes, os governantes que a lerem, poderem ver, não é? Ter acesso ali a uma série de informações históricas também de governantes que tiveram sucesso, tiveram derrotas, tiveram infortúnios, não é?
Com qual objetivo Maquiavel faz isso? Com o objetivo, então, de que, olha, governante, você está lendo aí uma obra que tem uma base factual, real, são fatos, são acontecimentos históricos, não é? Então, assim, caso você, governante, queira permanecer no poder em prol do teu povo, não adianta achar que você será bom o tempo todo. Então você vai ter que agir de forma má em alguns momentos, você vai ter que torturar em alguns momentos, você vai ter que usar da violência física em alguns momentos, em prol do próprio Estado, em prol do próprio principado, ou seja, em prol do próprio povo. Tá? Esse é o ponto do Maquiavel. Por isso, então, que houveram as interpretações equivocadas que reduziram o seu pensamento político ao conceito de maquiavelismo, ao conceito de maquiavélico. Tá? Então, isso que, digamos assim, eu gostaria de frisar muitíssimo bem a vocês. Dando continuidade aos nossos tópicos de filosofia política. Agora veja, é fundamental que vocês compreendam o contratualismo clássico. Contratualismo político clássico. Tá? O contratualismo político clássico tem, sobretudo, 3 grandes filósofos no século XVII. Dois britânicos, 2 ingleses, o Thomas Hobbes cuja principal obra é a obra Leviatã, e também nós temos aqui o John Locke, que você já estudou comigo quando ministrei aulas sobre filosofia empirista. Então lembre que o John Locke foi filósofo empirista, foi filósofo político, foi filósofo então do iluminismo, e também foi médico. Mais completo que isso, impossível, né? A obra do Locke que vai nos interessar são os 2 tratados sobre o governo civil, agora eu não vou me lembrar se é sobre a sociedade civil ou governo civil, vou colocar sobre o governo, tá? Sociedade civil provavelmente não é, porque sociedade civil é uma terminologia de Hegel, tá? E para terminar essa aula que será então continuada na próxima com o desenvolvimento do pensamento político de Thomas Hobbes, no século XVIII, temos então a filosofia política de Jean-Jacques Rousseau.
Rousseau foi um filósofo político, contratualista, iluminista. Escreveu inúmeras obras. A obra que será por nós estudada se chama Do Contrato Social. Do Contrato Social. Também escreveu a obra Emílio, uma obra que assim foi fundamental para o desenvolvimento de teorias no âmbito da pedagogia, no âmbito educacional. Beleza? Na próxima aula, continuamos.